Olá, sou o professor Wallace Alves, seja bem-vindo à disciplina de Patologia das Construções. Este conteúdo, intitulado Introdução à Patologia das Construções, será dividido em duas partes. Nesta primeira parte, abordaremos conceitos, dados estatísticos e o início do estudo da norma de desempenho, chamada de NBR 15575 de 2013. Vamos iniciar falando sobre o conceito da palavra patologia, que é derivada do grego, em que patos significa doença e logia, estudo. A junção desses dois termos, em tradução livre, significa estudo da doença. Na construção civil, refere-se à patologia, o estudo de todos os danos provocados dentro das edificações. Em termos mais técnicos, a patologia das construções é a ciência que estuda as causas, as origens, os mecanismos de ocorrência e as situações em que as edificações ou suas partes deixam de atender o desempenho mínimo requerido estabelecido nas normas. Eu gosto de iniciar a discussão dessa disciplina com um comparativo entre o corpo humano e o corpo predial. Ambos são formados por diversos sistemas que, em conjunto, garantem o perfeito funcionamento do corpo. No corpo humano, sempre que há alguma doença, faz-se necessário a ajuda de um especialista, em que ocorre a avaliação, o diagnóstico e o tratamento ou terapia desta patologia. No corpo predial, ocorre de forma similar. É realizada a análise das manifestações patológicas, o seu diagnóstico e, por fim, a definição da terapia ou tratamento mais adequado. Para se elucidar a importância de estudar essa disciplina na grande área da engenharia civil, serão mostrados alguns dados da pesquisa realizada por Brandão em 2017 referentes às patologias presentes nas construções. Este primeiro gráfico apresenta o percentual de manifestações patológicas em relação à área construída da edificação. Nota-se que em edificações entre 101 a 500 metros quadrados, o percentual de manifestações patológicas é de 41%. E em edificações com áreas de até 100 metros quadrados, o percentual é 17%. A soma desses dois percentuais totaliza 58%, um valor elevado para a quantidade de manifestações patológicas presentes em edificações nessas faixas de área construída. O segundo gráfico, ele aborda o percentual de manifestações patológicas em relação à idade da edificação em anos. Esse gráfico ele traz somente os 5 primeiros anos de vida útil da edificação, ou seja, o tempo de garantia legal garantido pela legislação brasileira. Nota-se que, no primeiro ano, o índice de manifestações patológicas é alto, em torno de 42%. Isso ocorre porque os usuários eles entram na edificação e começam a usar todos os seus sistemas. Portanto, as manifestações patológicas irão aparecer. Já no segundo ano, o índice de manifestações patológicas ele cai para metade. Isso deve-se às manutenções que são realizadas tanto por parte do usuário quanto por parte da construtora. No terceiro ano, o índice de manifestações patológicas é o menor possível, em torno de 9%. Já a partir do quarto ano, o índice de patologias ele começa a aumentar, isso devido à falta de manutenções realizadas e também ao uso e desuso dos sistemas presentes nas edificações. Já no quinto ano, o último ano de garantia legal, o índice de manifestações patológicas ele chega em torno de 17%. A partir do quinto ano, o número de patologias nas edificações aumenta drasticamente. Isso se dá pela falta de manutenções realizadas por parte do usuário, conforme especificadas no plano de manutenção. Neste outro gráfico, é possível notar o índice de manifestações patológicas em relação ao seu estado de gravidade. Nota-se que 58% das patologias presentes nas edificações estão com gravidade moderada. Isso torna-se um fator preocupante e de risco para as pessoas que estão usufruindo destes locais. Neste gráfico, ilustra-se a quantidade de patologias em relação ao sistema presente na edificação. É possível verificar que 22% das manifestações patológicas ocorrem nas paredes, 18% nos revestimentos de argamassa e 13% nas estruturas de concreto. Cerca de 40% das manifestações patológicas ocorrem nas alvenarias, ou seja, nos sistemas de paredes e revestimentos argamassados.
Isso ocorre por conta desses sistemas estarem em maior extensão dentro da edificação e por terem a função de proteção dos outros sistemas. Este gráfico apresenta a quantidade de danos presentes nas fundações. As fundações são elementos responsáveis por fazer a dissipação de todas as cargas da edificação no solo. Verifica-se que 57% das patologias encontradas em fundações estão com gravidade moderada. Isso é um dado preocupante, visto que as fundações estão no subsolo e não apresentam meio de acesso para a correção dessas manifestações patológicas. O último gráfico apresenta a gravidade dos danos em fundações em relação ao tipo de patologia. É possível verificar que 25% das patologias que ocorrem em fundações são fissuras estruturais, seguida pelas deformações com 20%. Essas duas patologias elas elucidam mais de 45% do total de manifestações patológicas presentes nas fundações. Visto que são várias causas que provocam manifestações patológicas em edificações, veremos alguns desses exemplos. O acúmulo de água em sistemas de piso é uma das principais causas que levam a manifestações patológicas. Esse problema ocorre principalmente devido a erros no processo de execução do sistema de piso, como o caimento incorreto, e também falhas no sistema de drenagem e esgotamento sanitário. Outro problema comum é a degradação da pintura nas fachadas externas, visto que essas estão suscetíveis aos agentes agressores, como água, vento, temperatura, entre outros. Então, a degradação da pintura ela ocorre de forma mais acelerada quando comparada à pintura na parte interna da edificação. Outro fator que pode gerar muitas manifestações patológicas nas edificações é o canteiro de obras. Dentro do canteiro de obras, há uma união entre mão de obra desqualificada, materiais e prazos apertados, o que faz com que o índice de manifestações patológicas ele aumente de forma recorrente. Em vista de todas as patologias presentes dentro das edificações, surge a necessidade de se ter uma norma específica para reduzir o índice de manifestações patológicas. Portanto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, juntamente com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, se uniram para elaborar a norma de desempenho, intitulada NBR 15575. Essa norma foi elaborada segundo modelos internacionais e também algumas das partes com diretrizes nacionais. Este é um documento que estabelece o mínimo de conforto e segurança aos usuários e trata de aspectos tanto quantitativos quanto qualitativos durante a execução de uma edificação. Essa norma também é referência para o Poder Judiciário Nacional quando trata-se de ações cabíveis em relação a edificações habitacionais. Ela é composta por 6 partes. A primeira parte trabalha requisitos gerais, a segunda, os sistemas estruturais, a terceira, os sistemas de piso, a quarta, os sistemas de vedação interna e externa, que são as alvenarias, a quinta, os sistemas de cobertura e a sexta, os sistemas hidrossanitários. Essa norma ela já não se aplica a obras que foram concluídas ou construções que já são pré-existentes, significa que não há necessidade de se demolir aquilo que já está construído para se adequar à norma. Obras em andamento na data de entrada de vigor da norma, aquelas obras que já estão em processo executivo não precisam parar para se atualizar a norma. Projetos que foram protocolados nos órgãos competentes antes da data em entrada de vigor da norma. Obras de reforma ou retrofit. As obras retrofit são aquelas em que ocorre a atualização de sistemas defasados que estão presentes nas edificações por tecnologias novas. E, por fim, em edificações provisórias, que são as edificações que dão suporte para a construção na edificação principal dentro do canteiro. De forma geral, a ideia para a formação dessa norma, ela compreende 2 aspectos básicos. O primeiro trabalha a necessidade dos usuários. Isso está relacionado às aspirações que os usuários têm em relação às edificações. E a segunda trabalha as condições de exposição, ou seja, onde essa construção será executada, em zona rural, em zona urbana, em zona industrial. Todos esses fatores farão com que o dimensionamento seja realizado de forma adequada a cada situação. Quando se tem as necessidades do usuário e as condições de exposição, inicia-se o projeto do edifício e das suas partes. Com isso, é necessário se ter requisitos que são estabelecidos pela norma para garantir o perfeito funcionamento da estrutura. Que requisitos são esses? Requisitos estruturais, contra incêndio, entre outros. Vamos pegar o exemplo do requisito estrutural.
a edificação ela precisa estar segura estruturalmente para que os usuários eles não tenham risco de vida. A partir do momento que os requisitos eles estão estabelecidos, há necessidade de delimitar os critérios. Os critérios eles vão ser baseados conforme especificações presentes nas normas. Se eu estou trabalhando com um requisito de segurança estrutural, um critério para atender esse requisito é a resistência do concreto. Por exemplo, 25 MPa para as fundações. A partir do momento que os requisitos e os critérios estão delimitados, o projeto ele é finalizado e há necessidade de se avaliar aquilo que foi projetado. Atualmente, existem vários programas de modelagem 3D ou BIM que fazem esse serviço pelos profissionais. Eles avaliam as situações para verificar se elas estão conforme prescritos nas normas. Esta norma é aplicada somente a edificações habitacionais, com qualquer número de pavimentos, geminada ou isolada e com qualquer tipo de tecnologia. Ou seja, somente edificações habitacionais são abordadas por esta norma. A abrangência dessa norma é nacional, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o território brasileiro. Vamos detalhar um pouco melhor essa norma, iniciando pela parte 1, que trabalha requisitos gerais. Vamos abordar alguns conceitos de suma importância para o entendimento dessa norma e que serão utilizados no decorrer dessa disciplina. O primeiro requisito trata do desempenho. A norma estabelece que o desempenho é o comportamento em uso da edificação ou de suas partes. Então, para que se haja um desempenho, há necessidade de se utilizar a edificação ou suas partes. Nessas duas imagens, temos exemplos de alvenarias com instalação de esquadrias. Na primeira imagem, é possível notar a presença de um processo de fissuração logo abaixo da esquadria, portanto, tornando esta alvenaria com um desempenho insatisfatório. Já na segunda imagem, nota-se que não há presença de processo de fissuração abaixo da esquadria. Sendo assim, a segunda alvenaria está cumprindo as suas funções sem ter manifestações patológicas com grande intensidade. É importante ressaltar que todas as construções estão susceptíveis e possuem manifestações patológicas. Porém, essas patologias elas são controladas durante as fases de projeto, execução, uso e de manutenções. O segundo requisito importante é a durabilidade. A durabilidade é um termo que expressa o período de tempo em que o produto tem potencial de cumprir as suas funções conforme estipulado ou conforme projetado, e para que isso ocorra, há necessidade de se realizar o uso correto e também as manutenções conforme o plano de manutenções estipulado pelos profissionais responsáveis. A norma estabelece esse gráfico onde é possível notar que no eixo Y temos o grau de desempenho e no eixo X o tempo de vida da edificação. Esta linha tracejada representa o desempenho requerido que é estabelecido em projeto. Quando a edificação é entregue, o seu desempenho é alto, visto que os materiais estão novos, ainda não houve uso. A partir do momento que o usuário começa a utilizar a edificação e as suas partes, o desempenho ele vai sendo reduzido conforme o tempo. Se o usuário ele não realiza as manutenções conforme previstas nos planos de manutenção, o desempenho requerido ele vai ficar abaixo do estabelecido em projetos. Isso significa que a vida útil da edificação ela vai ser reduzida. A partir do momento que ocorre as manutenções previstas nos planos de manutenção, o desempenho ele vai ser elevado. Após o uso, esse desempenho vai ser reduzido, realiza-se a manutenção, o desempenho ele é elevado e assim sucessivamente. Portanto, o uso correto e as manutenções realizadas prolongam a vida útil da edificação. O termo vida útil é muito empregado dentro da construção civil. Ele serve para mensurar a medida temporal da durabilidade de um edifício e suas partes. Isso significa o tempo que a edificação tem de vida. De forma mais técnica, esse tempo ele satisfaz as condições em que a edificação e as suas partes conseguem atender os desempenhos mínimos requeridos em projeto. Já o termo vida útil de projeto, ele é empregado durante a fase de planejamento e projeto e serve para prever o tempo em que o sistema conseguirá atender às suas funções conforme estabelecido pelas normas. A norma ela traz uma tabela que referencia os tempos de vida útil de projeto em relação aos sistemas presentes nas edificações. Nota-se que na primeira coluna são apresentados os sistemas
que são abordados pela norma. Na segunda, na terceira e na quarta coluna estão os níveis de desempenho com os respectivos tempos de vida útil, conforme estabelecido pela norma. Se eu estou dimensionando a estrutura da edificação para um desempenho intermediário, o mínimo adotado pelo projetista deve ser de 63 anos. Se eu estou adotando, por exemplo, o desempenho médio para o dimensionamento de uma cobertura, o tempo mínimo de vida útil de projeto será de 25 anos. Ressalta-se que esses valores adotados, eles deverão constar tanto nos memoriais quanto nos projetos. Em relação a conceitos, dados estatísticos e o início do estudo da norma de desempenho era isso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!